Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio del Camino Largo. Estamos com um grande convidado, senhor Duani Reis, grande amigo também. Agora vamos a entender um pouquinho da sua etapa, tomando um cafezinho da Culto, café esse de origem da Colômbia, para acompanhar essa conversa. Muito feliz, Duani, de te receber aqui. ¿Cómo vos está? ¿Cómo você chegou? Ambiente tal vez un poco diferente ao estudo de podcast tradicional. Como estão sendo tuas primeiras impressões? Como que você chega hoje? Tá ótimo. Eu, na verdade, conhecendo você, já imaginava como seria, né. Você é uma pessoa ligada à natureza, então não esperava nada diferente. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pela oportunidade. Legal, legal. Então, Duani, para começar explorando essa conversa, sinto que estamos en un momento único, ¿no? Por un lado, mucha disrupción. Yo siento que me siento un privilegiado de estar pasando por ese momento, ¿no? Tanta mudanza, tanta como provocación para un repensar de cómo vivimos, cómo trabajamos. Y gustaría de ir explorando un poco esa línea. Al mismo tiempo, você vem de uma transição de um mundo corporativo para empreender, para criar teu próprio negócio. Então tem muita coisa bacana para a gente falar. Talvez começar por esse teu lado de como você fez essa transição do mundo corporativo para onde você está hoje, e depois a gente adiciona esse tempero de inteligência artificial ou digital. Vamos acompanhando a conversa. Tá bom. Bom, eu passei a maior parte da minha carreira, né, como fazendo carreira executiva, né, passando por todos aqueles papéis de liderança, né, a cada novo passo, a cada preparação você estava num passo adiante, e isso aconteceu até o ano de 2015, quando eu participando de uma empresa que foi vendida para um grupo francês, e eu fazia parte ali do time de liderança que tinha o plano de stock option da empresa. Então, naquele momento, quando todo mundo conseguiu fazer um pouco de dinheiro, foi a primeira vez que eu pensei da possibilidade de que eu poderia tentar fazer coisas diferentes daquelas que eu já tinha feito na vida, né. Então, eu fui pensando: "Ok, uma vez que eu posso tentar agora, pelo menos por um período, 1 ano, 2 anos, o que que eu quero fazer?". Então eu comecei a entender que eu tinha vivido uma determinada jornada de carreira, vivido determinadas experiências operacionais e de liderança também, e aí formatei, né, junto com um sócio, um modelo de consultoria onde a gente começou a fazer transformações nas empresas na área de vendas. E esse foi o meu primeiro passo saindo de uma vida executiva para uma vida empreendedora. E o principal desafio aí é que você faz essa transição, né, fisicamente falando, mas você ainda tem aquela mentalidade do executivo e as expectativas do executivo, mas você já é um empreendedor. Então existe um certo conflito nessa transição, né, você fica tentando replicar na sua vida empreendedora aquilo que você vivia como executivo, Sim. mas na verdade você tem que, como empreendedor, você tem que vender o seu projeto, emitir sua nota fiscal, conectar todos os pontos, ir atrás dos seus clientes. Então tudo isso acaba sendo o desafio do empreendedor, mas com o tempo isso vai sendo, você vai digerindo isso, vai entendendo como isso funciona e vai se adaptando, como tudo na vida. Sim. Então passaram-se ali alguns anos até eu conseguir dizer que eu era um empreendedor. Uhum. Por um tempo eu me via como um executivo que estava executando projetos de consultoria, e depois com o tempo eu fui conseguindo absorver isso dentro de mim. E essa foi uma jornada que eu diria que levou aí pelo menos uns 3 ou 4 anos até que isso realmente virasse de uma hora para outra. O outro lado é muito inspirador, né, porque você passa a ser dono do seu tempo, Sim. você passa a construir a sua própria jornada, você passa a entender, variáveis diferentes de um único negócio, você passa a entender a realidade de vários negócios diferentes. Então, para mim, essa foi a transição, assim, o momento de virada. Posso falar mais sobre Sim. como foi dali para frente, mas eu acho que se eu me lembro bem desse momento, Sim. faz aí uns 10 anos, foi isso que me marcou muito. Eu sinto, estava te escutando e veio exatamente o sentimento que eu passei nessa mesma transição. Você está mais avançado nela,
mas era como essa briga interna de querer, que não dava para ter segurança 100% de certeza de do que ia acontecer, y por otro lado sentir esa plenitud, esa felicidad de convicción de que yo estaba en un camino cierto, como que en algún momento precisaba soltar, de ir por, o me abrazaba en la seguranza o me abrazaba a acreditar en esa voz interior, en eso que estaba queriéndome decir. Y te escuchando, sentía un poco eso también, de falar cómo transmitir que a veces no dá para ter tudo, ¿no? Por outro lado, tem boleto para pagar, tem as coisas, então como gostaria de entender como foi essa luta interna, como você foi conversando com você mesmo sobre isso, né? Porque depois, com o jornal da segunda-feira, como se fala no Uruguai, não sei se aqui tem essa expressão, é fácil falar, opinar sobre o jogo, sobre o que aconteceu, mas gostaria de explorar esse caminho, como foi interno, como que você foi sentindo. Foi um caminho interno desafiador, porque também sou uma pessoa que gosta de ter o controle das coisas, e quando você parte para um caminho de empreender, você tem parte do controle, o outro você vai construir o caminho que vai dizer para você, se vai ter alteração ou se não vai ter alteração. E teve um outro desafio também, que é conciliar tudo isso com a família. Sim. Porque uma decisão, de deixar uma empresa como executivo, e passar a ter uma carreira onde você não tem visibilidade do que vai acontecer e está construindo, exige que a família entenda isso e esteja junto com você, porque senão você acaba vivendo um momento de muita pressão, né? As expectativas, elas podem estar desalinhadas dentro de casa, né, com a sua esposa, seu esposo. Então eu acho que esse processo é um processo de muita conversa, se possível que não seja feito de uma hora para outra, Uhum. que sejam conversas estruturadas. Então toda vez que você tem um pouco mais de tempo para digerir, eu digo tempo são meses, né, eu não acho que isso se resolve em semanas. Ponderando tudo aquilo que vai deixar de existir, aquilo que vai ser diferente, para você poder, se habituar o mais rápido possível com essa realidade. E aí você tenta de certa forma, acelerar as coisas, né, às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Então, foi sim um momento de sofrimento, mas eu procurava enxergar um pouco desse outro lado que você mencionou, que é o fato de você ter liberdade. Quando você é executivo de uma empresa, você tem uma agenda naturalmente muito tomada, Uhum. você tem uma equipe grande para responder e atividades para você, representar. Isso, de certa forma, consome um tempo de execução, que é muito bom para a sua carreira, porque você, quanto mais você executa no alto nível, melhor você fica para aprender e entender os cenários. Mas existe um outro lado do amadurecimento profissional, que é o lado do silêncio, o lado do desenvolvimento, o lado do aprendizado, o lado onde você, enxerga novas realidades. Então eu me considero um profissional que, independentemente de ser um empreendedor ou de ter sido executivo, eu sou um profissional, Sim. mas eu sou um profissional muito melhor depois da fase onde eu me dediquei para o meu autodesenvolvimento e tive tempo para fazer isso com qualidade. Ótimo. Sí, yo siento que todos de alguna forma deberíamos pasar por eso en algún momento. Es difícil hablar eso porque a veces puede parecer con que un mundo corporativo no fuese o cenário ideal e para mim foi muito importante. Foi um mundo que me deu as bases e as competências que hoje eu tenho talvez para pensar nessa transição e ao mesmo tempo entendo de que não todos possam ter essa mesma vontade, essa mesma intenção, mas sí gostaria de pensar, por exemplo, en esa pessoa que agora está pasando por todo ese escenario que estamos vivenciando, de tal vez a pessoa saiu da empresa, está com essa dúvida, que eu faço? Eu procuro me empregar novamente numa empresa, tento ir por uma criação do meu próprio negócio. Que dicas você teria para elaborar esse pensamento? Tal vez sem ser tendencioso, sem ser querer ir por um caminho, mas que reflexões você colocaria acima da mesa para definir
se ir por um caminho, se ir pelo outro. Antes de entrar nessa resposta, completando minha fala anterior, você falou sobre essa transição, né? Eu me vejo como alguém que gosta dos 2 ambientes. Eu gosto do ambiente de ter uma empresa de serviços que ajuda outras empresas a se desenvolverem e a resolverem seus desafios, Ok. e eu também gosto da cadeira do executivo, porque eu inclusive acho que é cíclico, né. De tempos em tempos, você poder estar à frente de uma execução e depois você voltar para o processo de ser um advisor, de preparar empresas para um próximo nível, faz com que você também, consiga viver em ambientes diferentes. Então, dentro daquilo que eu ajudei a criar, da minha empresa, com meus sócios, eu criei esse ambiente onde eu volto, eventualmente, para as empresas, porque eu tenho muito prazer em fazer isso. E acho que tem uma questão que eu já ouvi, eu achei muito interessante, que existem os golden years, né. Uhum. Os golden years são o seguinte: você primeiro é muito jovem e você tem energia, mas você não tem toda a experiência para fazer tudo que uma grande empresa poderia fazer, Uhum. né. E existe uma outra fase na vida, que é quando você tem muita experiência, Sim, só que você já não tem a mesma energia. E os golden years, eu acho que a gente está nesses golden years, são anos que você quer impactar o mundo. sim. E a consultoria, no nosso caso, ela ajuda a impactar o mundo, mas ela não põe a mão na massa. Uhum. E o executivo, ele põe a mão na massa. Então tem um prazer de fazer isso. Sim, E aí, o meu convite aqui é que quando, esses cenários se apresentarem, não necessariamente você precisa casar com um para o resto da sua vida. exato. A vida hoje permite que você consiga transitar e o mercado entende isso também de uma maneira muito clara. Agora, sobre as pessoas que vivem esse momento, né, de eventualmente quererem fazer, uma transição como essa, acho que tem duas perguntas importantes aqui. A primeira é se ela está preparada financeiramente para isso, Uhum. né, porque, ela precisa estar com uma tranquilidade financeira Sim, que lhe permita, errar ou tentar fazer coisas que eventualmente podem não dar certo numa determinada linha do tempo. E ela possa voltar atrás sem perder muito da sua condição financeira e tudo mais, sim. né. E o segundo é entender um pouco, qual é a contribuição, qual é a formatação daquilo que você quer fazer. Porque você pode, por acaso eu estou falando do nosso negócio, que é um negócio de consultoria, Sim, né, de criação de valor para a empresa. Mas existem outros vários negócios, você pode criar uma fábrica, você pode criar uma outra vertical de serviço, enfim. Qual é a área de competência da qual você pretende se desenvolver? Você tem conhecimento sobre isso? Eu diria que era importante que você tivesse esse conhecimento, seja ele qual for, antes de tomar essa decisão. tá. Então, se você tiver a oportunidade de conviver naquilo que você faz hoje, construindo o seu novo caminho, antes de fazer a mudança, Uhum. você vai ter um tempo de qualidade na hora de começar a executar. Você não vai ter um hiato muito grande entre o que você fazia e o que você começou a fazer. Então essa preparação sobre Sim, seja lá o que for, ela é bem importante. E aí pensar um pouco sobre você mesmo, então, o que você quer para a sua vida, e aí é pessoal, né. Tem gente que sim, gosta mais de segurança, tem gente que gosta mais de liberdade, tem gente que gosta de se envolver com outras pessoas sim, e tem uma conectividade com pessoas maior, tem gente que já quer o silêncio, sim. né, depois de ter vivido muito tempo, às vezes numa empresa, lidado com muitas pessoas e viajado muito, às vezes você quer um período de silêncio, Sim, sim, você quer um pouco menos de barulho. sim. Então é se ouvir nesse momento em que você está, para que isso tudo esteja, contemplado antes de uma decisão. Esse é um jeito lindo de fazer as Sim, coisas. sim, sim, sim. Agora vamos pelo jeito mais duro, né. Uhum. Aconteceu agora, né. Eu também não tiraria essa oportunidade, né, de entender o que você quer entregar, Uhum. né. Então, desenha num papel tudo aquilo que você sabe fazer muito bem e procura, pesquisa na internet quem são as pessoas ou empresas que fazem algo parecido com aquilo que você faria, né. E aí com base nisso, hoje tem inteligência artificial que pode ajudar muito nisso, Uhum. tenta traçar um perfil da linha de condução que você vai ter dali para frente, nessa virada e tenta. Às vezes você tem alguns meses para tentar, né. Eu conheço muitos casos de pessoas que estavam na dúvida, depois que saíram de uma vida executiva e entraram numa vida empreendedora, estavam na dúvida se queriam uma coisa ou outra, mas aí apareceu uma oportunidade, numa vida empreendedora, e aquela oportunidade levou a outras, Claro. e as coisas aconteceram. Então, o mundo tem dessas coisas. Muito legal. Estava acompanhando
a árvore de teu raciocínio. Então, um ponto importante que acho que vale para a vida é evitar o pensamento binário, né? É um ou outro caminho. É como você falou, às vezes, não necessariamente. Às vezes é um caminho do meio, que é, por momentos eu posso ter uma entrega de consultoria e de conselho, de coisas que não estão talvez ligadas a colocar as mãos na massa, e por momento me plugar como um C-Level as a Service ou com algum outro formato para poder estar um pouquinho nas trincheiras fazendo a entrega e poder equilibrar isso. Outro ponto importante que você colocou é o que vida você quer viver. E isso é muito, muito singular de cada um. Falar, bom, como que eu imagino meu dia ideal e a partir disso vou criando um sistema que me leve para esse objetivo. Sem romanticismo, sabendo de que tem, às vezes não é tudo tão simples, mas levar isso em consideração. E que tipo de entregas eu quero fazer, em que eu sou bom, porque que o mercado está demandando que conecta com que eu sou bom e que o mercado pagaria por isso. Claro que isso traz novas habilidades que precisam ser desenvolvidas. E o que eu queria explorar contigo é como foi esse momento onde você se deparou que você precisava se vender, que já não era mais o negociar o salário todo ano, sino que agora você precisava fazer uma proposta e colocar um preço nessa proposta. Como você vivenciou essa etapa? Eu vivi essa etapa de uma maneira não foi muito desafiadora para mim, porque quando a gente formatou o primeiro modelo de negócio, existiam outras empresas, que tinham uma proposta de valor similar. A gente buscou algo que fosse único naquela abordagem. Na época era uma consultoria de turnaround de vendas, né, que existe até hoje, uma Fazer Consultoria. O Gustavo Coelho é o fundador e eu fui cofundador com ele e fui sócio dele por alguns anos. Então ali tinha uma questão que era, assim, existiam outras empresas fazendo aquilo e a gente sabia qual era o ângulo que a gente queria explorar daquela realidade. A vantagem, de você criar uma consultoria depois que você viveu uma vida executiva, é que muitas vezes a consultoria tem o aspecto metodológico e teórico, mas não necessariamente profundidade prática. Quando você cria uma consultoria a partir de uma vivência executiva, você traz a metodologia depois de ter vivido a experiência prática. Então a tua leitura de cenário sobre a realidade, ela é mais profunda do que simplesmente o que a metodologia vai te entregar sobre o que está acontecendo. E isso tem muito valor. Então, acho que a transição, aí, o desafio nessa jornada não foi precificar. O desafio nessa jornada foi separar o papel de um executor do dia a dia numa empresa para ser um consultor que não coloca a mão no dia a dia das atividades, mas ainda assim tem uma entrega para fazer e quer ver o resultado das coisas acontecerem. Sim. Né? Então, como é você que estava acostumado a executar no dia a dia, que tinha pessoas reportando para você, de repente você passa a ser um influenciador dentro de uma empresa e não necessariamente aquilo que você vai propor, a empresa vai de verdade implementar, né? Então, nós tínhamos uma obsessão, assim, de a gente precisa que o resultado aconteça. Mais do que o dinheiro, né? Mais do que o quanto a gente está cobrando aqui, Sim. um negócio como esse vive de reputação. Sim. Então, se a gente encontrar um projeto onde paguem pelo nosso serviço, mas aquilo que a gente propôs não aconteça, a gente não está conseguindo materializar aquilo que a gente é. Então, a gente fazia das tripas coração para aquilo realmente acontecer, e aí você vai achando o jeito, né? Então precificar não foi o desafio foi deixar de ser o executivo para ser um advisor. Sí, ahí você tocó un punto importante de que algo que no se compra na farmácia, que essa vontade de executar, de fazer acontecer, que eu vejo justamente a diferença com talvez um trabalho de consultoria mais tradicional, ¿no? De te entrego o plano, o PowerPoint, tudo muito, muito lindo, mas depois o executivo recebe isso e vira para o lado, para o time, para a operação e fala, bom, e agora? Como que a gente implementa isso? Por isso a importância de se desdobrar em várias frentes e falar, ok, tem muito valor, sim, definir o plano e entender o que fazer. O mapa é importante para saber para onde você vai,
mas também tem muito valor abraçar a execução e realmente sentindo, não? Sentindo a vontade que aconteça. E hoje em dia mais ainda, né, porque você tem inteligência artificial. Então, todo mundo sabe fazer uma pergunta na inteligência artificial sobre mercado, sobre o que fazer, e a inteligência artificial ela pode te entregar, não precisamente, mas ela te entrega um conjunto, razoável de informações que te ajuda a tomar decisão. Sim, Então, na minha percepção, o que que muda, qual é a proposta de valor que, um advisor continua tendo? Ele tem uma determinada experiência, né, ele conhece aquele mercado, aquilo que ele se propõe a fazer, ele tem a possibilidade de viver vários ambientes simultaneamente, uhum, isso é um ângulo de visão muito rico, porque você consegue fazer paralelos entre mercados diferentes, empresas diferentes, sim, e você consegue também, conectar a sua forma de enxergar aquele ambiente, porque você está entrando com uma visão de fora. Você, como advisor, está enxergando algo que quem está no dia a dia, naturalmente não consegue enxergar com profundidade. uhum. Então, explorar isso, eu acho que é o mais interessante para quem está levando alguma Sim. coisa para uma empresa. E, Duane, você comentou agora de inteligência artificial. Eh, claro que quando você entra nesse mundo e começa a procurar frameworks e metodologias para trabalhar, é uma procura infinita. Você pode achar tanto quanto você estiver disposto a procurar. Como você balançou ou balança essa procura pela metodologia ideal com a tua intuição, o teu jeito de fazer as coisas? Como você encontra esse equilíbrio de como agir? Eu penso que isso também é muito da característica de cada pessoa. Vou falar um pouco da minha forma de enxergar isso. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de continuar aprendendo. E eu acho que essa é uma habilidade que a liderança precisa ter nos dias de hoje, né? Esse apreço genuíno por aprender. E aí, tendo contato com essas realidades, né, quanto mais contato você tem, por exemplo, com frameworks diferentes, né, no nosso caso, a gente lida muito com projetos que são estratégicos. Existem muitas literaturas sobre isso, existem muitos podcasts sobre isso, Uhum. e é um tema que nos interessa muito, então a gente continua aprendendo. E aí fica mais fácil você dar espaço para sua intuição quando você tem uma caixa de ferramentas vasta sobre frameworks e modelos de implementação, sejam cases de empresa, sejam estruturas de forma como implementar certas coisas. Então, eu sou da opinião de que, e eu funciono melhor assim, o aprendizado me dá profundidade técnica para que a minha intuição consiga ter espaço na hora em que eu estou executando, porque eu sei que ela não está puramente como intuição, ela é uma intuição que usa ferramentas que pré-existem, né? Então, eu uso um pouco esse caminho e acho que, quando vejo nas empresas, né, o que eu sinto falta nos líderes quando eu estou nas empresas, é exatamente isso. Muitas vezes você não tem uma profundidade educacional, e eu não estou falando de formação acadêmica e nem de coisa do tipo, mas é de continuar entendendo melhor sobre aquele ângulo que você desenvolve, para que você tenha repertório para poder atuar na hora que você precisa transformar as coisas. Sim. E indo um pouco a esse ponto que você falou agora do aprendizado, que sei que você é uma pessoa que estuda muito e gosta de estar em constante upgrade, não? Evolução. Eh, algo que eu vivenciava muito no mundo corporativo era a, as pessoas muito focadas na execução e dedicando pouco tempo a aprender, a esse lifelong learning. Como você conseguiu e consegue dividir teu tempo para garantir esse espaço, mais ainda no mundo que a gente vivencia hoje, né? Para te responder isso, falando um pouco do lugar onde eu me vejo, né, eu fui líder muitos anos na minha vida e, de certa forma, quando a gente está à frente de um negócio como esse, você está liderando, né, então acho que uma das principais funções que eu tenho na minha vida é continuar liderando, de maneiras diferentes. Sim, E eu acho que a liderança, hoje em dia, ela vive um momento muito desafiador. sim. Desafiador por quê? Porque, primeiro, né, tentando trazer um pouco que fique esse registro do nosso podcast quando a gente for ouvir ele daqui a algum tempo, né? Mas você tem uma fragilidade das instituições no Brasil, né? Uhum. Que significa que os modelos formatados, eles estão sendo todos questionados
e estão sendo todos colocados à prova. Então, se a gente acha que isso não influencia o dia a dia de uma liderança no mundo privado, a gente não está enxergando direito, Uhum. né? Porque se você vai a um estádio de futebol e o time que está em campo começa a brigar, aquela briga naturalmente começa a se reverberar na torcida. Sim. Então, a influência, ela acontece o tempo inteiro. Então, as instituições estão sendo questionadas, de uma forma geral. E o líder faz parte das instituições, ele representa as instituições, Sim. seja ela qual for. Depois você tem o advento da inteligência artificial. Uhum. Recentemente eu vi uma pesquisa da Manpower Group Sim. que disse que 64% das pessoas gostam de trabalhar nas empresas que trabalham atualmente, Uhum. mas 60% das pessoas estão procurando um novo emprego. Sim. Por quê? Porque elas sentem medo da inteligência artificial e elas precisam de um plano B caso elas percam seu emprego nos próximos 2 anos. Aliás, mais da metade das pessoas entrevistadas acreditam que podem perder seu emprego nos próximos 2 anos. Então o líder tem que lidar com isso, né? Como implementar a inteligência artificial e transmitir segurança para as pessoas, Sim. e inclusive ter o engajamento das pessoas para ajudarem a implementar as novas esteiras utilizando a inteligência artificial. Então esse é um novo paradigma, um paradigma do nosso tempo. E tem um terceiro que é essa diferença geracional. Eu vejo muitos líderes reclamando da geração Z, que a geração Z ela não se engaja no trabalho, que ela não tem vontade de ser líder Uhum. e que os desejos dessas pessoas muito diferente do desejo de uma pessoa. Então, estão criando expectativas sobre como elas deveriam ser, Uhum. quando na verdade isso não serve para absolutamente nada, né? Se você não entende, né? Eu até digo assim, as pessoas não trabalham para as empresas, elas trabalham para elas mesmas. Sim. E enquanto elas estão trabalhando para elas mesmas, o papel do líder é entender o que interessa para elas, o que interessa para o negócio e criar uma avenida para que isso seja convergente. Ajá. Se ele fica batendo de frente com essa diferença, o que ele consegue é se distanciar das pessoas e ele se distancia também dos resultados. Então, veja, são muitos desafios, Sim. né? E aprender no momento em que a gente vive hoje é fundamental para você se manter na cadeira que você está. Sim. Não é só para você mudar alguma coisa. Sim. Se você não se aprofunda, se você não entende, se você não conversa com seus pares do mercado de outras empresas, se você não se coloca diante de desafios novos para poder absorver o que está mudando, simplesmente a mudança acontece independentemente de você e você abre, abre os olhos num determinado dia, ou é dispensado da empresa, ou decide ir embora da empresa e se vê num ambiente totalmente diferente do que você encontrou quando Sim. estava lá dentro, né? Sim, sim. Sabe aquela coisa do quarentão que se separa, né? Uhum. E aí precisa namorar de novo, né? E não sabe como fazer. Sim. Você está deslocado, você não é um aprendizado que você precisa desenvolver. Então, acho que profissionalmente a gente precisa lidar com esse momento. Não sei se respondi Sí, sí, sí. tua pergunta. Sí, siento que en cuanto te escutaba, também estava refletindo, né? Como, porque a gente tem a conversa que a gente está fazendo e, por outro lado, a conversa interna de cada um. E essa conversa interna me levava a olhar para a minha vida também e falar, ok, aos 20 eu estava preocupado por pertencer, essa coisa um pouco de extensão da adolescência, o início da fase adulta, como que eu pertenço na época em que eu vou me formar, em que universidade vou estudar. Depois vem os 30, muito focado em provar valor para o mundo, mas muito desde a perspectiva do outro, não tanto do que é valioso talvez para mim, sino o que é valioso para o mundo e como que eu me encaixo e como que eu mostro que sou valioso. Estou falando uma jornada pessoal, cada um tem a sua. E os 40 agora vem com um desafio diferente de, não sei se preciso continuar probando isso para, pelo menos não focando desde aí, não? E vendo que eu construí, em que eu sou bom, em que consigo me diferenciar e demonstrar que isso tem valor. Mas para mim a equação como que se inverte, não? Estou como nessa fase. E, e estou passando por essa transição de obsessão constante por performar para audiencia, para arquibancada, y estaba como refletiendo sobre eso, ¿no? Cómo conseguir saber navegar esa transición y poder hacer esa virada continuando con esa intención de performar y obcecado por agregar valor y performar,
mas com a equação invertida. E me pergunto como foi no teu caso, se que tanto você sentiu um pouco esse mesmo sentimento, como você navegou essas Eu águas. e eu acho que você descreveu bem esses momentos da vida, né, dos 20, dos 30, dos 40. Vou falar dos 47, que é a minha idade atual. Eu acho que a gente consegue, depois de realmente não querer, ter o esforço de provar nada para ninguém, você passa a não querer desperdiçar o seu tempo com coisas que são infrutíferas, né. Isso inclui pessoas, assuntos, e você, passa a se dedicar com mais qualidade pelos assuntos que você se interessa muito. Sim. E aí, naturalmente, você ganha uma proficiência maior à medida que você se dedica genuinamente, com qualidade, sem dispersão. Eu acho que o desafio da vida pessoal e profissional, ou na jornada da vida, do amadurecimento, é que você acaba sendo o seu próprio obstáculo para muitas coisas, pelas suas inseguranças, pela vontade de querer provar alguma coisa para alguém, e isso vai sendo deixado de lado ao longo da vida. E o que significa, depois desse período, é que você está livre para ser quem você é. Então, por muitos anos, né, você representa um papel. Aliás, todos nós representamos vários papéis, por exemplo, papel como pai, como profissional, e algumas vezes ao longo dessa jornada, você não é exatamente quem você gostaria de ser, Uhum. e com o tempo você consegue se aproximar de você mesmo. Sim. E eu acho que isso te dá uma liberdade muito grande e te dá profundidade nas coisas que você faz. Então, os 47, você está passando dos 40 agora, Uhum. você já não quer provar mais nada para ninguém, e eu, além de não querer provar nada para ninguém, eu também não quero me aproximar daquilo que não faz nenhum sentido para mim. Eu Sim. me distancio disso. Não, me identifico muito, até me lembra de uma conversa que eu tive recentemente com a minha esposa. Eu fiz 44, na seu Cara de 34. nas que bom. E eu não tenho uma habilidade que eu não tenho, que é essa conversa de boteco um pouco excessivamente superficial, cara. Eu não consigo. Eu adoro uma conversa como a que eu estou tendo contigo, como que me conecto com assuntos que sinto que para mí son profundos y relevantes, y aí eu entro no flow. Agora, falar do clima, da política e o futebol, é como que não consigo conectar. E é uma briga que eu tenho, e a minha esposa me cobra muito. Você precisa se relaxar, não tudo é tão profundo, a vezes tão performático na vida, e fico um pouco nesse. Bom, eu que te conheço há alguns anos, acho que esse que você está descrevendo agora também é um momento, não é exatamente você, porque você está numa fase transformadora da sua vida, né. Uhum. E eu diria que é como, sabe quando você aprende a dirigir? Sim, Quando você está aprendendo a dirigir, você precisa prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, 100%. e aquilo te deixa, Tenso. um pouco mais tenso. E eu, conhecendo você, acho que você está, no segundo mês de quem começou a dirigir. Sim. Já está um pouco mais leve, mas ainda precisa ficar atento a tudo, né. Sim, porque tem que ter cuidado com isso, porque, assim, eu olho para minha agenda agora e a forma que está estruturada meu dia, e para mim era o sonho. Ou seja, se eu ia, sei lá, 5 anos para trás e falava, como que eu imagino meu dia? Estar, não ter alguém que dite minha agenda por mim, eu poder estruturar como quero que seja meu dia, estar perto da minha família, estar perto da natureza, não naquele ambiente muito artificial que nos desconecta de uma essência. E, e hoje eu estou nessa realidade que eu sonhava, mas por dentro continuo como sendo o mesmo, ¿no? Como me cobrando, me exigindo, talvez antes de tempo já ter coisas muito estruturadas ou muito resolvidas, que são fruto do próprio caminho e do processo que eu preciso andar. Então, algo que tengo que tomar cuidado, y acho que uma mensagem importante de que a veces no es somente uma mudança de realidade ou de fatores externos, sino como você acompassa, como você acompanha essa mudança com a tua própria mudança interna, e como você se permite essa transição, porque o natural é você continuar com o mesmo pensamento, no mesmo sentimento, e parece que o corpo ainda está acostumado com essa versão anterior. Chega às 8 da manhã, y yo ya estaba en la reunión diaria con meu time, y ya mi adrenalina estaba como
cortisol já estava alto, já, e eu sinto a vezes como que o corpo me exigindo isso, eu falo, "Ah, não, preciso desaprender algumas coisas e ver como navegar essas águas de forma diferente." É. Você sabe que isso que você fala me faz pensar, eu também, eu em 2025 eu completei 10 anos como empreendedor. Porque nesse período de 10 anos eu também fui CEO 2 vezes, Ok. mas eu já tinha uma mentalidade empreendedora, né. Então foram oportunidades como CEO que eu criei a partir dos meus negócios, dos negócios que eu já tinha. Então eu já me via como empreendedor. E eu percebi algumas coisas que foram padrões repetitivos desse período que foram desafiadores para mim, muito desafiadores, tudo relacionado a tudo que você está descrevendo agora. Hum. E aí eu venho também num momento de transformação, eu participei de algumas coisas, me aprofundei em algumas coisas. No meados do ano passado eu participei de um retiro, onde eu fiquei 5 dias isolado num lugar, separado, e foi bem importante. E você sabe que para lidar com essas questões que a gente não tem visibilidade e muitas vezes controle, o acreditar é muito importante, né. E aí pode se definir como fé ou como acreditar, Uhum. né. Porque uma coisa é você viver esse momento que você está vivendo, que é novo para você, e repetindo algumas características da sua fase anterior e tentando transitar. E aí isso já é uma coisa natural do ser humano, ou seja, você já está vivendo isso de certa forma. Mas e você está vivendo isso acreditando muito que o que você está fazendo agora vai dar certo? Ou você está fazendo isso com 1000 dúvidas na cabeça sobre o que vai dar e o que não vai dar certo? Então, o acreditar, o ter fé, o não se abalar quando algumas coisas não acontecerem e tudo mais, faz uma diferença enorme para a maneira como o corpo sente tudo isso, Uhum. né. E é um exercício, Sim. assim como o exercício de ter uma manhã livre, de leitura, né, sem sofrer com isso, pelo contrário, aproveitando o que está acontecendo, acreditando que esse novo caminho que se cria é um caminho que tem toda a chance de dar certo. Sí, me lembra de cuando yo juego futebol. ¿Por qué? Porque tem veces que eu entro no campo súper confiado no flow, parece que as jogadas saem naturalmente. E tem vezes que estou num campeonato, no clube, e me coloco pressão, fica aquela coisa performática de não, preciso, não posso errar uma bola. E aí parece que tudo dá errado, não? É impressionante essa mágica e ao mesmo tempo, ainda com 44 anos, de ter jogado futebol a vida inteira, não é algo que consigo dominar. Inclusive você vê jogadores profissionais passando por isso, que de repente, cara, como esse cara eh, foi tão bom nesse jogo e nesse outro nada, parece que nada saiu, não? E isso se transmite para a vida também, como conseguir dominar essa habilidade. Deve ter um provérbio sobre isso, mas é uma figura, é uma descrição figurativa fácil de entender, né. Aham. De alguém que está tentando caçar uma borboleta e a borboleta está voando para todo lado, e de repente essa pessoa para e a borboleta pousa Força no ombro. no ombro, né. A vida é muito assim, né. Isso serve para casamentos, serve para criar filhos, né, Total. serve para quase tudo. Então, eu acho que exercitar isso, eu sei que você exercita isso, Uhum. ajuda a gente a lidar com tudo que a gente está vivendo de uma maneira mais fácil, Sim. né. E aí, independentemente do que aconteça, você tem uma visão. Aliás, as pessoas que eu admiro, muitas pessoas que eu admiro, têm esse comportamento, assim, uma fé inabalável de que aquilo vai dar certo. Uhum. Isso te dá uma paz de espírito e te deixa Sim. seguir o caminho. Sim. Não, e se olho para minha vida, vejo muito isso claramente. Quando eu assumi como CEO com 28 anos, claramente o que me sustentava era a fé de que iba a dar certo, não as crenças que eu tinha até esse momento, sino que realmente eu estava com muita convicção de que iba a dar tudo para que funcionasse. E foi um pouco por aí. Mas a vezes, por mais que a gente tenha aprendizado na frente da nossa cara, ou nós mesmos praticamos isso, parece que temos que estar nos relembrando dessa realidade. E Duane, você comentou do retiro, eu gostaria de aprofundar um pouquinho nessa experiência, como foi essa experiência do retiro, que
que aprendizado te deixou? Que é algo que é um assunto que eu gosto muito. Eu estava buscando por isso, né? Buscando essa coisa do autoconhecimento, entendendo um pouco fazendo reflexões. Eu tava num momento de reflexão de 10 anos como empreendedor, né? E pensando as coisas que tinham funcionado como eu imaginava, ou até melhor, e outras que não tinham funcionado tão bem. E aí, nessa busca, quando você se coloca diante dessas coisas, você vai atraindo isso, né? E aí eu assisti um podcast com uma xamã chamada Max Tovar, ela é de Minas Gerais. E ela tem um processo, né, que é uma combinação de variáveis, Uhum. né, que fazem com que ela tenha um método próprio para você poder encontrar suas origens, revisitar questões dentro relacionadas à sua família, à sua vida como um todo, né. E aí eu fui aprendendo sobre aquilo, fiz um exercício com ela chamado mapa gestacional, né. Existe um mapa astral, existe um mapa gestacional, que aí o ângulo um fala sobre o seu momento do nascimento para frente, o outro fala sobre a sua concepção, né. O que era a sua vida no momento da sua concepção, seu pai, sua mãe e você. Óbvio que tudo isso passa por um processo de crença, né, o quanto você acredita ou não nessa realidade. Fazia sentido para mim, assim, o que estava sendo colocado. E o próximo passo daquilo era, você participar de um retiro de 5 dias num lugar onde você só convive com outras 6 pessoas, então são 7 pessoas no total. Praticamente todo momento em silêncio, com várias atividades ao longo desses dias, de conexão com a sua própria realidade, com toda a sua história de vida, né, e inclusive sua ancestralidade também. Então, do ponto de vista metodológico, fez muito sentido para mim tudo aquilo que foi colocado, então eu consegui revisitar lugares e entender certas coisas, certos padrões da minha vida que me levavam a agir da maneira como eu agia, né? Relações com os meus filhos, relações com os meus pais, relação com a minha esposa também. Então foi muito revelador, foi muito profundo, e eu acho que isso reverbera em mim até hoje. Isso aconteceu, em junho do ano passado, portanto vai fazer daqui a pouco 1 ano, né. Daqui a pouco a gente está em abril, então vai fazer 1 ano. Então foi realmente muito revelador para que eu pudesse, dar sentido para determinadas coisas que eu sentia, que eu percebia em mim. E algumas que eu não percebia, porque aí é automático, né. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a minha relação com o meu pai. Meu pai foi uma pessoa que tinha problema com álcool, Ajá. né. E sempre eu ouvi falar que assim: "Ah, você tem que perdoar seus pais, você tem que, né, você tem que agradecer por tudo que eles fizeram para você". Todos os códigos espirituais dizem que você tem que fazer as pazes com a sua ancestralidade, né. E eu tinha isso comigo, então eu não tinha nenhum rancor sobre essa questão, nenhum rancor. Mas eu acho que tinha alguma questão ali que eu não sabia exatamente o que era. E quando eu fui fazer o retiro, eu me dei conta de uma outra coisa, que não era eu que tinha que perdoar meu pai, era eu que tinha que pedir perdão para o meu pai. Porque quando a pessoa tem uma experiência com álcool, uma das primeiras coisas que ela perde é a dignidade. Sí. E as pessoas deixam de confiar nela. Então, quantas vezes o meu pai tentou me falar coisas que eu olhava para ele com aquele ar de quem não estava confiando no que ele dizia. Ujú. E certamente ele percebia, né, porque a gente sabe quando a gente está falando alguma coisa e a pessoa não confia no que a gente está falando. Sí. Então, dessa te dando um exemplo dessa experiência, eu consegui, dentro do meu pensamento, pedir perdão para meu pai sobre isso. E aí, esse é só um exemplo de vários, né, Sí, sí, sí. muitas coisas. Então foi uma experiência muito profunda para mim. Que legal. Eu que queria fazer um zoom porque eu sou tô convencido e fazia isso com meus times na época que estava liderando a empresa que eu fiquei por tanto tempo, de provocar esses momentos, sabe? A gente precisa ter pelo menos uma vez por mês um dia de retiro onde a gente se recolha e nos obriguemos a parar para pensar, para redefinir.
não somente o rumo da empresa, mas nós mesmos, né? Como que eu estou sendo como líder, quais são meus pontos cegos, uma retroalimentação de time, que era algo que eh, me falaban que daba miedo, mas después eles gostaban, que era como esa rodada de feedback geral, ¿no? Que era un pouco tensa no começo, as pessoas entravam com um pouco de receio, mas depois saíam muito nutridas de que a visão de cada um preenchia um quebra-cabeças que eles mesmos não conseguiam entender. E muitas vezes a visão do outro consigue te complementar ou consigue te trazer coisas que você não está conseguindo enxergar. Então, tanto esse retiro como depois a nível pessoal, ter retiros um pouquinho mais prolongados, pelo menos uma semana por ano, sair para me reconectar, poder entender o que eu quero. Por isso me ajudava muito a sair do piloto automático, de que é algo que a gente pode cair muito facilmente, não? De repente entra na execução e se esquece do plano que você quer, de como você quer viver teu dia, simplesmente está aí, executando, o dia passa, mas não está saboreando o dia, não está, sei, é algo que eu, na etapa que eu estou com filhos da cidade que eu tenho, 6, 9, 10 anos, me policio muito, cara, essa etapa vai passar rápido, hoje eu consigo acordar, ver eles na cama dormindo, olhar para eles, ganhar um abraço, ganhar um pai te amo, uma cartinha da minha filha pequena que me escreve todo dia, me desenha alguma coisa, pegar eles na escola, são coisas que, cara, quanto valor tem isso, e talvez em outro momento estava executando, estava preocupado pela agenda, pelo limite, pelo orçamento, pela meta, e hoje olho para trás e falo, cara, não, não era tão importante. Claro que eu era muito responsável e vivenciava as coisas como se eu fosse dono da empresa, mas ter cuidado de como ponderar isso, não? Para não uma coisa não acabar indo outra e depois, no fim da tua vida, olhar para trás e falar aquela coisa que a vezes escuto: "Ah, não vi meu filho crescer, não criei um vínculo de qualidade com eles". Ninguém fala: "Gostaria de ter trabalhado mais ou ficado até as 10 da noite no escritório", não? É algo que me pega muito, me policio muito, porque não me acontece. Para você, como foi como é esse balanço entre vida pessoal, vida profissional? Como você consegue lidar com colocar as coisas no seu lugar? Eu acho que Ernesto, que isso tem muito a ver com as nossas heranças também, Hum, né. A gente não é pai e mãe muito diferente dos pais e mães que a gente teve, né, porque essas são as nossas referências intuitivas. Você naturalmente a cada novo ciclo, né, de geração, você vai buscando melhorar isso, mas existem essas heranças e eu percebo que, no meu desafio nos meus desafios, de encontrar o equilíbrio correto entre as coisas, tem a ver com a vida que a gente leva também, porque existe uma realidade de vida, né. Então a realidade de vida significa as escolhas que você faz, as coisas que você quer conquistar, né. Você pode ter uma vida, sem um esforço muito grande de trabalho, entretanto, talvez isso também tenha um reflexo no tipo de vida que você tem, na vida social que você tem, na vida econômica que você tem. Então você vai ter mais tempo com a sua família, mas ao mesmo tempo você vai abrir mão de outras coisas que são talvez tão importantes quanto, ter uma conexão com seus filhos, né. Mas e o que que vai ficar para eles? Se você tem uma proximidade muito grande, e essa proximidade muito grande, ela tem um impacto econômico financeiro, talvez você esteja criando um filho que vai ter uma perspectiva de mundo parecida com essa, sim. né. Então, eu penso que os desafios de proximidade e distância, os desafios que acontecem em algumas famílias de separação entre os pais e tudo mais, isso tudo é uma realidade posta. E todo mundo que está envolvido naquela realidade posta precisa lidar com aquilo, né. Dito isso, eu não sofro muito com essa questão. Eu acho que eu tenho proximidade com os meus filhos, uma proximidade de muita qualidade, eh, de muito amor, de demonstração desse amor, né, tanto no meu casamento, né, dentro da minha casa, quanto com os meus filhos.
mas eu tenho meus momentos de esforços que me fazem entrar no hiperfoco de trabalho, e naquele momento aquilo importa e eu preciso fazer, Uhum. né. E eu procuro dividir um pouco isso, eu procuro compartilhar. Por exemplo, eu há 2 anos trabalho com Patrícia, minha esposa, né. A gente sempre conversou sobre o meu trabalho, mas, hoje e quando a gente começou a trabalhar junto, eu fiquei muito preocupado Hum, de haver uma mistura, de haver de aquilo impactar a nossa casa de alguma forma. sim, Eu acredito que aconteceu o contrário disso. Por quê? Porque uma ela compreensão melhor. ela entende melhor a vida que eu levo, né, e a gente consegue entender melhor como essas coisas fazem sentido e quando elas não fazem. E eventualmente a gente tem uma conversa ou outra do tipo: "Olha, agora não", Hum, né, às vezes ela me preocupa: "Não, eu preciso resolver", eu falo assim: tira o chapéu, leva Vamos falar disso amanhã, desafio. segunda-feira e tudo mais", né. Mas o fato procurar não sofrer demais, no meu caso, né, não tô aqui sugerindo que ninguém faça isso, o que funciona para mim é o que eu me sinto bem. Uhum, Não procurar ficar tentando, equilibrar demais, porque é muito desafiador equilibrar demais, mas todo mundo precisa entender o que está acontecendo. uhum, Todo mundo precisa dizer: "Ah, olha pessoal, aqui agora é o momento de esforço. uhum, Olha, aqui agora é o momento de isolamento, aqui é o momento de viagem", né. Eu tenho no meu negócio, muitas viagens de trabalho, e eu preciso que todo mundo entenda que isso é uma realidade. E quando a gente tem a possibilidade de estar junto, a gente está junto com profundidade também. sim. Então, eh, eu vejo dessa forma. Uhum, muito bom. E um ponto, Doni, que para mim me, me acompanhou e acho que faz parte da nossa geração é a ambidestria entre o mundo analógico e o mundo digital. A gente nasceu sem celular, não com a tecnologia que existe hoje, e hoje em dia sinto que você tem que estar com uma perna no analógico e uma perna no digital, ou no físico e uma perna no digital, né? Como que você conseguiu construir esse lado entre, ok, por momentos você tem uma performance no mundo físico e por momentos também tenho canais de comunicação no mundo digital para poder impactar mais pessoas, para poder chegar a mais pessoas e que o que eu faço tenha seu impacto amplificado. Como você descobriu esse caminho e como está transitando ele hoje? Eh, eu tenho uma abordagem, pra isso, muito relacionada a tudo que acontece no mundo, né. O mundo, ele sempre mudou. Então, por exemplo, quando foi criada a eletricidade no mundo, as empresas elas funcionavam, com máquinas a vapor, né. E ela não foi plenamente aproveitada no momento em que ela foi criada. Ou seja, as pessoas tentaram implementar a eletricidade naquele desenho, estrutural das fábricas que funcionavam com máquinas a vapor. Uhum, Só muitos anos depois é que entenderam que era necessário refazer os layouts das fábricas para que o advento da eletricidade pudesse gerar o benefício de produtividade que se esperava. uhum. E também houve um momento em que criaram os containers no mundo, Sim. né, foi na década de 50. Os containers foram criados para quê? Para que o custo de deslocamento e de logística pudesse ser reduzido. Então, muitas empresas começaram a adotar aquela tecnologia, a tecnologia do container, para facilitar o entendimento entre as partes, compradora e vendedora, só que muitas outras empresas deixaram de fazer isso também e entraram mais tarde para tentarem resolver. Então, tiveram uma diferença de custo, relevante, talvez perderam seus mercados. Por quê? Porque sua logística, não ficou tão barata quanto a logística de uma outra empresa que investiu naquela tecnologia naquele momento. Então, o mundo ele muda muito, né, ao longo do tempo. E eu vejo hoje o que a gente está vivendo em inteligência artificial da mesmíssima forma. Eu acho que, o conhecimento a gente teve um momento no mundo onde a gente recebeu uma quantidade muito grande de informação, sem a capacidade de processar essa quantidade grande de informação, né. Então você passou a ter, educação, você precisava estudar em grandes universidades, para poder acessar conhecimentos que você não tinha. Agora esse conhecimento está disponível para todo mundo. Isso significa que você tinha uma lacuna, uma necessidade, que era: como é que eu faço para processar isso de forma rápida e me entregar de forma condensada? Que é o que a inteligência artificial faz. Uhum. Ela consegue reunir esse entendimento e entregar esse entendimento de uma maneira fluida e fácil
na quantidade necessária que você precisa para absorver. Por outro lado, ela também automatiza processos. E isso é um caminho sem volta. Uhum. Só que isso já vem acontecendo no mundo, né? Em 2014, o Uber já existia há 8 anos no mundo, quando ele chegou no Brasil. E por que que ele entrou no Brasil em 2014? Porque houve uma Copa do Mundo e a demanda por carros, e táxis aumentou muito rapidamente, Claro. e as pessoas baixaram o aplicativo e começaram a usar. Então, esse futuro que a gente fala, o futuro ele está aqui já agora, Uhum. está acontecendo. Então, é preciso você se conectar com essa realidade. Você falou sobre dedicar um tempo ao presente, um tempo ao futuro, né, que é a ambidestria. É necessário você dedicar hoje um profissional, um executivo, um líder, no mínimo 20% do seu tempo olhando para esse futuro que já está à sua volta. Porque esse futuro vai se materializar dentro da realidade que a gente está vivendo hoje, já está fazendo isso, né? Então, para mim, a forma de se preparar é você entrar nesse mundo. Vou te dar um exemplo que eu vivi como executivo. Na última empresa que eu fui CEO, que era uma empresa de tecnologia, a gente estava tentando fazer com que a nossa jornada tivesse mais inteligência artificial. Uhum. E pessoas entre 25 e 35 anos de idade, pessoas jovens. E eu fui percebendo que a gente demandava isso, falava com as pessoas, e isso não estava acontecendo. A gente ia para uma reunião para discutir determinados indicadores, por exemplo, e aquilo foi criado de uma maneira mais analógica possível. Uhum. E eu fui começando a perguntar, como é que você criou isso aqui? E eu fui vendo que as pessoas não estavam utilizando a inteligência artificial. Então eu tive que aprender sobre isso, né, me aprofundar, para eu poder sentar junto com o meu time e dizer, como é que você fez isso aqui? Aí eu fiz dessa forma, podemos fazer junto de uma maneira diferente? E aí pegar na mão das pessoas e ajudar as pessoas a fazerem essa transição, Uhum. quando na verdade, eu poderia pensar assim, essa responsabilidade já era delas, Sim. mas as pessoas não são assim. Então, foi preciso que eu me dedicasse a entender, a aprender, para que eu então pudesse ajudar a liderar um movimento para que as pessoas fizessem a mesma coisa. E aí a gente implementou modelos de prêmio dentro da empresa, para que as pessoas que apresentassem projetos de eficiência, utilizando inteligência artificial, fossem premiadas, e aí trabalhar a questão do reconhecimento delas em relação ao engajamento sobre o assunto. E aí eu acho que é isso, assim, a gente como líder, a gente precisa puxar o movimento, né? Precisa dar o tom do movimento. E muitas vezes isso significa fazer primeiro. Sim. Então, nesse caso, eu acredito que todo profissional precisa dedicar uma parte relevante do seu tempo entendendo sobre inteligência artificial no seu segmento, se aprofundando nesse tema, Uhum. porque esse é o tema que vai transformar o mundo no próximo ciclo, Sim. né? E aí você organiza, por exemplo, tua agenda para ter momentos de criar conteúdo, postagens, que tanto você divide teu tempo nessa Eu atividade? eu contrato várias inteligências artificiais, procuro entender o que já se falou sobre elas até agora, procuro, utilizar boas práticas, procuro pegar os meus desafios profissionais e resolver com essas inteligências artificiais. Uhum. Não economizo nisso. Isso custa dinheiro fazer, né, custa tempo e dinheiro. Então, às vezes eu perco, uma manhã me aprofundando num determinado tema sobre isso, né. Uhum. Agora eu tô para implementar o OpenClaw na minha jornada, né, que fez um sucesso no mundo, o pessoal tá usando aquele Mac Mini, né, acabaram os estoques de Mac Mini para que você consiga embarcar e aquilo ali cria, um profissional que tem a capacidade de execução de várias coisas no seu dia a dia. Eu já estudei esse assunto e já vi que, para o meu nível de conhecimento de tecnologia, não é tão simples assim para implementar. Mas eu me desafiei em fazer e eu vou fazer. E aí eu vou começar a trabalhar isso e tudo mais. Então eu vou trazendo isso para o meu dia a dia. Eh, Meu tempo de dedicação com inteligência artificial hoje, eu diria que é 35% da minha jornada inteira de trabalho, porque hoje já não é mais só sobre aprendizado, é também sobre executar algumas coisas do que a gente faz com inteligência artificial. Trago para minha vida pessoal, trago para minha vida de comunicação, eu gravo vídeos, tenho projetos de comunicação que eu uso muito inteligência artificial para isso. Faço muita utilização para filtrar os conteúdos que eu assisto, por exemplo, eu não leio mais um livro, assim, de uma hora para outra, né.
Eu pego aquele título, eu busco informações sobre aquele título na internet, Uhum. eu levo esses conhecimentos para dentro do notebook LM, dentro do notebook LM eu gravo um podcast que ele mesmo gera para mim, Uhum. levo para no meu momento de academia, ouço aquilo, e se aquele conteúdo começa a conectar com coisas que eu quero, aí eu vou buscar aquele livro. Tá. Então, esse é um tipo de utilização que economiza meu tempo. Sim, muito legal. Me deixa é algo que a mí me particularmente me desperta muita curiosidade, ¿no? E para mim aí na curiosidade existe um chamado da vida, um caminho para você ir nessa direção. Todo esse mundo de inteligência artificial, de produtividade, como aplicar isso no nosso dia a dia como executivos, como consultores, como essa parte de intervenção nas empresas, no mundo corporativo e também na nossa própria vida, ¿no? Como ganhar horas, que é algo tão valioso, ¿no? Como otimizar melhor o tempo, também sou muito nas horas de treino, escutar podcasts e bom, isso, por isso também nasceu um pouco esse projeto de trazer, me animar a estar do outro lado da mesa, porque literalmente você foi a, a pessoa que me convidou no meu primeiro podcast lá atrás do YPO em São Paulo, na sede da revista Exame, e agora, alguns anos depois, a gente está. Teve um clique ali. Sim, sim, para mim foi, cara, isso aqui é. E vai inverter de novo, vou te chamar para um novo projeto para Legal. você falar lá um pouco. Mas foi realmente algo que eu falei, nossa, que legal. No começo pode parecer difícil, complexo, você vê todo o setup e tudo que você tem que aprender, mas justamente essa curiosidade me fez agora organizar e poder fazer, aprendendo, errando, calibrando, ajustando, e aqui estamos. E como é que tá para você o projeto do podcast? Tá super interessante acho que uma reflexão para mim importante faz de uma forma que seja leve, que você goste, não? Eu não me preocupo por ter uma superestrutura, sino por realmente ter conversas que eu teria sem a câmera e sem o microfone, que vou convidar o Duane aqui em casa para conversar e explorar diferentes assuntos da vida, e isso me funciona, o sea, me funciona a mim, na experiência que a gente está tendo, e depois acaba repercutindo em que pessoas falam, que legal, olha, Se identificam, né? se identificam, então tá funcionando, mas sinceramente não penso nele como tenho que falar disso porque depois eu preciso monetizar isso, aquilo, senão simplesmente esse passo e aproveitar a tecnologia que a gente tem para que essa conversa consiga ir para mais pessoas, que em outros momentos esse tipo de conversas ficava só entre duas pessoas e ficava limitado aí e no final se perdia todo esse impacto, não? Então estou gostando, acho que ele é um processo, um work in progress, não? Vai ir evoluindo, ir vendo como vai formatando, mas sempre com esse eixo de vou focar naquilo que me desperta curiosidade e vou convidar pessoas que genuinamente eu tenho vontade de falar e aos poucos vai avançando. O desafio é permanecer com essa agenda bloqueada e falar, não, vou fazer, porque senão o dia a dia te absorve e é um projeto que eu quero manter vivo. E algo mais, Dani, que você sinta que a gente não conversou, algum ponto que você gostaria de trazer para a conversa, nessa reta final? Acho que a gente falou sobre tudo, né? Eu quero dizer, assim, nesse bate-papo que eu admiro muito a sua jornada. Acho que você, conhecendo você, sei que você vem buscando tudo isso que você está vivendo hoje, Uhum. né? Então, espero que o Ernesto de hoje converse com o Ernesto daquela época, para vocês estarem alinhados sobre esse processo, essa transição. Então, admiro o que você está fazendo, tanto no seu podcast, que eu tenho acompanhado, as entrevistas, como no seu jeito de levar a vida também, né? Sei que isso está muito conectado com a Tamira, sua esposa, em relação às buscas que ela tem feito, né? E estou vendo a família num momento diferente, né? Uhum. E assim, uma coisa muito linda que aconteceu comigo é que meus filhos olham para a vida que eu levo e eu tenho certeza que isso inspira eles de alguma maneira, Uhum. né? Por quê? Porque é o processo da vida, né? O Sim. processo de pais e mães que decidem encarar
aquilo que muda, né, aquilo que está dentro dos seus desejos, dos seus anseios de vida, né, não tem medo de encarar, as mudanças e viver o processo delas, imperfeito que seja, né. Sim. Eu acho que a gente quando faz isso, a gente está dando a melhor ferramenta que um pai e uma mãe pode dar para um filho. Uhum. E aí pensem sobre isso, né, o quanto vocês 2 no momento que vocês estão vivendo agora, criando novos caminhos para a família, o quanto isso vai influenciar os seus filhos sobre os caminhos que eles vão escolher na vida, e na hora que eles tiverem que mudar de caminho também, eles vão ter uma referência muito clara sobre como fazer isso. Sim. Muito legal, me lembrou de muitos pontos de conexão com a tua história, que admiro muito e vejo que me espelho muito como uma figura de mentor também, de alguém que está na frente no caminho que eu estou seguindo agora. E te agradeço muito porque sempre você me trata com muita generosidade, com tempo, apesar das agendas. A gente participa de um grupo executivo que temos em comum, que é o YPO, que nos permite ter momentos de compartilhamento, mas também ter essas agendas em paralelo e essa troca de ideias. Então, sou muito grato por isso. E também, na hora que te escutava falar sobre a importância de sincronizar com a tua esposa, estou vivenciando algo parecido agora com a Tami, que ela está entrando ya de nuevo ao mercado con otra proposta, haciendo un proceso de ayudar a las personas a aprender a meditar, meditaciones para crianças, para adultos, para casais, intervenciones corporativas. Y ela está agora, bom, preciso ter un Instagram, que antes ela me olhava para isso como, que você fica tanto aí tentando postar coisas, e agora pelo menos eu vejo que existe uma compreensão de que, bom, É necessário. é necessário, e ela briga contra isso, mas ao mesmo tempo sabe que no final o propósito dela, tanto como o meu, é impactar no mundo de uma forma positiva, e hoje tem ferramentas que te ajudam. Claro que tem que ter o bom senso de não exceder e de não abusar dessas ferramentas, mas me identificava muito com esse mesmo sentimento e, e também com isso que eu sinto de impacto para os filhos, não? De ver como às vezes a gente se preocupa muito por dar aulas aos filhos com linguagem verbal e esquece de que eles aprendem com exemplo. Eles não estão tão ligados com o que você está falando, sino o que eles te veem fazer. Então, para mim é importante que eles tenham acompanhado esse processo meu, de que papai não é mais o CEO da empresa X, sino que entrou, escolheu ir em uma transição, como você falou, não é binário, por momentos eu estou em uma intervenção mais na execução e envolvido para que as coisas aconteçam, por momentos são atuações de conselho mais estratégicas, de consultoria, mas que entendam que tive essa chance de me animar a fazer essa mudança e que vejam isso. E o ponto que para mim fez a virada foi um diálogo imaginário que eu tive comigo mesmo de eh, falar para meus filhos que consigam ir atrás dos seus sonhos, né? E era um diálogo imaginário de meu filho falando: tá, pai, você fala isso para mim, mas você não fez isso com tua vida, né? Então, para mim, isso foi algo que fez um clique interno. Falei, cara, eu preciso falar com exemplo, preciso ser consequente. Acho que isso aplica na liderança, no dia a dia. Não adianta, tanto na paternidade como na liderança, não adianta muito o que você fala, sino o que você faz. E o exemplo fala muito mais alto. Então, muito obrigado por ter topado esse desafio. Muito obrigado pelo deslocamento até aqui, fazer de forma presencial, eu valorizo muito. Estou muito orgulhoso pela tua trajetória, por como você lida com as diferentes variáveis da tua vida, tanto no plano pessoal como profissional, e muito certo de que o melhor ainda está por vir e o valor que você vai adicionar a esse mundo ainda tem muito para ser descoberto e ser impactado, mas até aqui, olhando, já merece os parabéns e tinha muita vontade de que essa conversa pudesse acontecer e que bom que aconteceu, que bom que você está aqui. Muito obrigado, adorei também. Obrigado. Valeu.